Boa tarde, então eu sou a irmã Claire e hoje à tarde vamos continuar nossa série sobre o discernimento e falar hoje sobre aprender a discernir o que acontece em mim, me conhecer melhor. Isso é muito importante e dar algumas regras também que Santo Inácio de Loyola nos dá a partir da sua experiência pessoal para poder nos deixar conduzir por Deus, discernir e decidir permanecendo nele, escutando a sua voz. É muito importante ser consciente do que acontece em mim. Tem muitas vozes em mim, quem está mandando? Santo Inácio nos fala que nossos pensamentos e nossos sentimentos interiores podem ter três fontes, três origens. Eu mesmo, o Espírito bom, o Espírito Santo, e o Espírito mau, o inimigo. Então tem essas três fontes e é muito importante ser atento e aprender a discernir quem está me guiando, quem está mandando em mim. Isso que é o discernimento. Como nos fala a palavra de Deus, separar o joio do trigo, aceitar o que é bom e rejeitar o que é mau, o que não é de Deus. Então Santo Inácio ele vai nos ensinar como age o espírito mau dentro do homem para desviá-lo do caminho de Deus. A partir da sua própria experiência pessoal, ele vai perceber que tem duas moções interiores, dois movimentos interiores que são em alternância, a consolação e a desolação. Então, o que é a consolação? A consolação é um estado de paz, de alegria, de simplicidade, de leveza, de luz. Não é uma excitação, uma agitação, mas é alguma coisa simples, um descanso com Deus. Fé, esperança, confiança. Então, a consolação ela dá vontade de seguir a Deus. É um movimento que nos leva para Deus. Ao contrário, a desolação, o que é? É trevas, escuridão, dúvidas, medo, preguiça, inquietação, falta de confiança, de paz, de amor, tudo que é eu que permaneço como referência nesse momento da desolação. E a gente precisa perceber essa emoção de consolação e de desolação em nós, para podermos discernir a sua origem, de onde ela vem. E às vezes a gente pode passar pela consolação, a desolação várias vezes no mesmo dia, até na mesma hora. Isso é uma montanha russa dos nossos sentimentos interiores. E é importante saber que isso é normal, acontece mesmo, é normal. Então Santo Inácio nos dá algumas regras para nos ajudar a perceber como o Espírito Santo e o Espírito mau vão reagir segundo a maneira que eu estou caminhando. Então ele está duas situações. A primeira situação é quando ele fala, eu vou de mal até pior. Então, eu vou me desviando de Deus, vou me afastando de Deus. O que o Espírito mau vai fazer nesse momento? Ele vai me encorajar para me afundar mais, para me afastar de Deus. Ela vai me manter no meu pecado. Vou ficar como que anestesiado, assim. Por exemplo, nesse tempo de confinamento, a gente vive mais intensamente na família. Talvez, não sei, você está irritado com sua mãe, começou a ficar irritado com alguns detalhes da sua atitude, então está tirando a paz de você, você está se afastando de Deus por causa disso. O espírito mau, o que vai fazer? Vai insistir, vai fazer como que você tenha a impressão que toda a palavra dela, qualquer coisa que ela fala é contra você, então te tira completamente a paz, a vontade de amar, então assim que ele vai fazer. O espírito bom, nesse momento que você está se afastando de Deus, o que ele vai fazer? É o contrário, ele vai tentar me puxar para frente, ele vai tentar despertar minha consciência. Santo Inácio fala, morder minha consciência. Então nessa mesma situação, por exemplo, com sua mãe, você está irritado e tudo, ele vai despertar em você talvez um desejo de se reconciliar, perceber que finalmente não é tão a culpa dela, mas eu também não sou tão legal assim com ela, posso pedir perdão, posso ajudar mais, sei lá. Ele vai tentar morder sua consciência para você voltar para a paz, voltar para a reconciliação. A segunda situação é quando você está indo de bem até melhor. Então está indo no caminho de Deus. O que o espírito mau vai fazer nesse momento? Ele vai tentar te atrapalhar, porque ele não quer isso.
vai ter as tentações, desencorajamento, vou perder a confiança, a esperança, vai ter dúvidas. Então, tudo isso que pode aparecer, assim, por exemplo, estou firme na minha oração pessoal, eu decidi que eu vou realmente entregar minhas decisões para Deus, eu preciso desse tempo todos os dias. E aí, de repente, bate uma santa preguiça, e aí eu não quero mais rezar, ou penso, não, vou rezar mais tarde, e tal. Então, isso é o espírito mau que está tentando, com as tentações, me desviar desse caminho de Deus. Por exemplo, para mim, eu sei que é muito importante, à noite, antes de dormir, na hora que eu ponho meu despertador, eu sempre tenho que me posicionar, colocar bem o horário para ter o tempo de rezar e tudo. E às vezes bate essa santa preguiça, assim, não, eu preciso desse tempo com Deus. E aí, nesse momento que eu estou indo de bem a melhor no caminho de Deus, o que faz o Espírito bom, o Espírito Santo? Ele vai me acompanhar, ele dá uma verdadeira paz, alegria, leveza, simplicidade. E aí, por exemplo, eu posso sentir uma alegria, uma confiança de entregar minhas decisões para Deus. Então, simplesmente assim. Então é importante ver isso para perceber que não é tão simples assim. A consolação não é só de Deus e a desolação é do espírito mau, do inimigo, não. Porque o Espírito Santo e o Espírito mau, eles vão reagir em função das minhas atitudes, do meu comportamento. E o Espírito Santo, ele pode provocar em mim sentimentos desagradáveis. Por exemplo, a gente falou, vai morder minha consciência, tentar me despertar. Enquanto o espírito mau, ele pode também provocar em mim sentimentos agradáveis, tipo uma alegria, uma paz, mas que são superficiais porque cobrem uma busca de mim mesmo. Então, o que é importante de perceber essas emoções em mim é perceber qual é o efeito, a sua orientação. Elas vão me levar para Deus, para os outros, ou eles vão me concentrar sobre mim mesmo, me afastar de Deus. E Santo Inácio de Loyola nos ajuda então a nomear essas emoções em nós, a perceber isso para poder me posicionar, lutar, me decidir, tomar minhas decisões com Deus. Então ele fala algumas regras. O que fazer na desolação? Nesse momento que eu estou nessa tristeza, nessa preguiça, afastado de Deus, está difícil. O que eu tenho que fazer? Primeiro, não mudar minhas decisões. Imagina um avião que entra numa nuvem, não enxerga mais nada, ele não pode mudar o rumo, ele tem que manter o rumo. Então é a mesma coisa. Por exemplo, eu escolhi de rezar cada dia 20 minutos. E aí, hoje estou na desolação, estou um pouco deprimido, não estou muito animado, sei lá. Não, vou rezar menos. Não. Não mudar minhas decisões. Eu decidi que eu vou rezar 20 minutos, eu vou rezar 20 minutos. E Santo Inês fala, além disso, não mudar minhas decisões, mas me mudar a mim mesmo. Me posicionar para a luta mesmo. Por exemplo, não, eu vou rezar esses 20 minutos sim, vou até rezar 25 minutos. Para me posicionar, para mostrar que eu quero Deus. Outra coisa, então, que Santo Inácio nos fala que é importante nesse momento da desolação é a releitura. Fazer uma releitura dos meus pensamentos, como eu cheguei a essa desolação, de onde vem, como começou, para poder me conhecer melhor e não me deixar enganar de novo. Uma ferramenta que é muito preciosa, que vocês talvez já conhecem, é a oração de aliança para essa releitura. Muito simples, 5 minutinhos à noite antes de dormir. Obrigada, perdão, por favor. 3 pontos onde eu vou reler meu dia para tentar ver como que o Senhor, como eu me deixei conduzir pelo Senhor, aonde eu me afastei dele, aonde eu me aproximei. Isso ajuda muito para essa releitura. E uma última coisa, né, nesse momento de desolação é paciência comigo mesmo, paciência com os outros, perseverança. Santo Inácio ele nos dá também, e é muito interessante, as táticas do inimigo. Ele nomeia algumas táticas do inimigo que podem nos ajudar a perceber como ele age, como ele tenta nos enganar. Primeira tática é o medo. O medo, porque ele finge que ele tem o poder, ele finge que é ele que manda. Contra esse medo, a gente pode se posicionar
porque Jesus morreu, ressuscitou na cruz, ressuscitou para nos salvar. Ele tem a vitória, plena vitória, nele temos a vitória. Então, podemos realmente nos posicionar contra esse medo. Outra tática do inimigo é se esconder, é o segredo. Ele gosta de que a gente se sinta sozinho, isolado. Então, é importante contra isso, quando eu sinto que eu estou sozinho, isolado, com minha dúvida, minha desolação, fazer a verdade, poder partilhar com um amigo na fé, com uma pessoa que me acompanha espiritualmente, talvez me reconciliar com alguém, me confessar, enfim, não ficar sozinho com essa tentação, essa dúvida, essa desolação que vai crescer em mim e o inimigo vai aproveitar demais disso. Uma outra tática dele, ele é como um chefe militar, nos fala Santo Inácio. Quando ataca um castelo, ele dá a volta e vê aonde que está o ponto fraco e ele vai atacar desse ponto, claro. E a mesma coisa para o inimigo conosco. Ele olha para a gente e vê aonde que está nosso ponto fraco e vai atacar sempre nesse ponto. Ele não tem muita imaginação, não. Então, para isso é importante se conhecer. Por exemplo, para mim, eu sei que realmente sempre tem essa tentação, um pouco dessa falta de confiança em mim. E aí, às vezes, vem um pensamento, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Então, logo quando vem esses pensamentos, eu já sei, já tenho que me posicionar, rejeitar isso, para poder entrar na confiança com Deus. E uma última tática, o jeito que o inimigo age conosco, ele nos tenta com uma coisa que parece boa. Santo Inácio fala, ele vem disfarçado em anjo da luz. O que é? Por exemplo, uma ação, eu vou escolher de fazer uma boa ação de caridade, uma coisa que parece boa. Pode ser de Deus, mas pode ser também esse inimigo disfarçado em anjo da luz que vem me tentar com essa boa ação de caridade para fazer, para eu me doar nisso e talvez não escutar a voz de Deus que me chama para uma coisa melhor. Então é isso, essa tática tem que ficar atento para a gente poder perceber e discernir o que vem de Deus. Então, para terminar, esse discernimento, fazer discernimento, discernir em nossa vida, realmente implica esse risco, essa aventura de nos conhecer melhor e de deixar Deus me revelar quem eu sou. A Claire já falava disso ontem, a importância de saber quem eu sou. Realmente, a verdade, deixar Deus me revelar a verdade da minha motivação quando eu faço uma escolha. Deixar Deus me revelar o meu desejo profundo, porque esse desejo profundo que eu tenho em mim, ele vem de Deus, ele é para a minha felicidade. Deus quer minha felicidade, não tenha medo. Ele nos dá tudo, ele não nos tira nada. Então, realmente, e a Claire insistia ontem também com isso, o que é muito importante é essa intimidade com o Senhor, essa amizade com Ele. Essa intimidade para me conhecer melhor e para conhecer Ele melhor. Intimidade com a Palavra de Deus, com a oração todos os dias, para poder escutar cada vez melhor a sua voz. O que é o discernimento, finalmente? É saber reconhecer a voz do pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem minha voz. Então, esse discernimento é aprender a reconhecer em mim se eu deixo Deus me guiar, a voz de Deus, ou a voz do inimigo, ou a voz dos meus desejos mundanos, superficiais assim. Então, aprender a reconhecer a voz do bom pastor para poder me deixar conduzir com ele e tomar minhas decisões junto com ele. Então, boa caminhada para cada um.